noite, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Falar em Nossa Senhora da Piedade é falar na igreja, né? Triste ao falecimento do padre lá da nossa igreja de São José, né? E morreu muito novo, muito jovem, mas ao mesmo tempo além da notícia triste do falecimento do nosso padre lá da igreja de São José, nós temos também a reabertura da igreja de Nossa Senhora da Piedade, lá na Serra da Piedade, né? Devagarinho as pessoas vão começar a chegar novamente para aquela visita maravilhosa, aquela serra maravilhosa aqui em Minas Gerais. Patrícia, bom dia. Bom dia, Cirantão. Bom dia, querido telespectador. Excelente, abençoada terça-feira. Um mês maravilhoso. Setembro chegou, né? Pois é. Eu já tô aqui florida, cheia de cores, flores Setembro e amores. É o mês da Bíblia? Ah, o mês da Bíblia, é verdade. Pois é. Pois é, Patrícia. Eu ontem me detive num comentário feito pelo Roberto Brant. O Roberto Brant é uma grande figura de Minas Gerais, uma família, né, muito conhecida por causa também do seu irmão, que foi o Fernando Brant, que foi um grande compositor, parceiro de Milton Nascimento, um grande escritor também, um amigo que a gente encontrava lá no Mercado Central, naquelas manhãs de sábado gostosas, né? E a gente está doido para elas voltarem novamente. E o Roberto Brant, ele foi diretor da Caixa Econômica Estadual, foi secretário da Fazenda de Minas, foi deputado federal, foi ministro da Previdência Social, uma grande figura. E ele ontem, num artigo que ele escreve para o jornal Estado de Minas, ele fez uma meia-culpa. Ele disse o seguinte, que estava arrependido, né, naquele momento, de ter lutado e brigado para que fosse aprovada no Congresso Nacional, com o voto dele, né, uma emenda constitucional que permitiu a reeleição no Brasil. Ele disse que o Instituto da Reeleição, né, está acabando com o país porque o presidente, e citou o caso do Bolsonaro, que já se elege pensando na reeleição. Exatamente. Então, nós agora estamos aí, né, o presidente Bolsonaro, depois dessa pandemia toda, apesar de todos os problemas provocados, né, politicamente com ele, os governadores, etc., ele está vamos dizer assim, num boom eleitoral, né? As pesquisas dão a ele uma boa chance de reeleição, né? E etc. E ele pegou nisso e está agora, não pensa em outra coisa senão estender o auxílio emergencial, né, que já está decidido. Hoje ele falou agora pela manhã no Palácio do Planalto, vai ser R$300. Mais 4 parcelas, né? Mais 4 parcelas de R$300. Exatamente. Apesar ainda que tem que ter a aprovação do Congresso, mas já está certo. Porque é claro que isso ajuda também, né, a sua base eleitoral. O chamado Centrão e tal, etc. Muito bom. E ele está agora querendo criar o Renda Brasil, que é um novo nome para o Bolsa Família, que foi criado por Dona Ruth Cardoso, esse sistema de bolsa. Foi criado por Dona Ruth Cardoso. Na época, ela era esposa do presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, e ela cuidava dessa parte social do governo, embora ela não tinha nenhum cargo no governo. Era apenas a primeira-dama, que tocava os problemas, a política social do governo, e criaram a Bolsa Escola, a Bolsa Gás, né? Então, essas bolsas foram criadas e o Lula, quando chegou, criou a Bolsa Família, juntou todas as bolsas numa só. Unificou. E agora o Bolsonaro quer criar o Renda Brasil, né? Porque ele acha que isso aí é a chance da sua reeleição. Enquanto isso, o que o Roberto Brant falou no seu comentário no jornal Estado de Minas. Enquanto isso, as grandes políticas que o Estado espera dos governantes vão ficando para trás. É verdade. Você veja, nós gastamos muito dinheiro, né, nessa pandemia. E isso não abalou os cofres do Brasil, apesar de nós estamos vivendo aí hoje, né, o PIB nosso está lá embaixo e etc e tal, por causa do coronavírus, né? Mas isso não abalou as finanças do Brasil, porque essas finanças não estão abaladas por causa disso. Então, quer dizer, aí você vê o seguinte, se tiver vontade política, você acaba com a favela,
você melhora a escola, você paga melhor ao professor. Mas só que quando o governante chega lá, ele fica pensando na reeleição. E pensando na reeleição, ele prefere, né, julgar muito mais no auxílio emergencial, em criar o Renda Brasil e etc. tal, do que você fazer uma boa política de melhorar a educação, vamos mudar o país pela educação. Mas, infelizmente, eu concordo plenamente com o Roberto Brant, porque Cirantão, o poder é sedutor. É. Quem tá não quer largar o osso de jeito nenhum, assim. Reclamam, falam que é difícil e tudo, mas não querem largar, não é mesmo? É verdade. E aí, com isso, muita coisa poderia ser feita, investida, num lapso temporal de 4 anos. Não são 4 anos? 4 anos. O mandato não tem aí 4 anos? Eu acho até o seguinte, o Juscelino foi presidente da República com 5 anos. O mandato de 5 anos seria o mandato ideal, sem reeleição. Claro! Não? O mandato de 5 anos, porque não tendo reeleição, o cara vai querer fazer o melhor, porque ele pode depois voltar numa outra eleição. Claro. Mas ele não pode se reeleger. Então ele vai fazer um bom governo, não é verdade? Vai indicar o outro candidato que sabe que vai ficar 5 anos também e pronto, e não tem problema. Eu acho isso, Cirantão, política não pode ser carreira, né? É verdade. Não pode ter sucessão de filho, de neto, bisneto, que as pessoas querem hereditário, né? É isso e aí. aí perpetuar no poder. O poder, gente, seja qual for, político ou de empresa, ele precisa ser oxigenado, porque essa variação assim do poder, né, de cabeças pensantes, é que trazem melhorias. É e a pessoa que entrasse, ela tinha que assinar um termo de compromisso de finalizar as obras que estão em andamento, o que começou, né, precisa ser terminado. Eu sempre dou como exemplo o governador Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. Ele, como o Tancredo aqui em 83, assumiu o governo do Rio de Janeiro. Ele fez coisas fantásticas. Por exemplo, criou, no seu primeiro ano, nos seus primeiros meses de governo, para aquele carnaval de 1983, ele criou o Sambódromo, que é um palco para as escolas de samba do Rio de Janeiro, um palco fixo para as escolas de samba do Rio de Janeiro. Foi fantástico. E criou o CIEPS, que é uma escola de tempo integral para as crianças do Rio de Janeiro. Isso em 1983. O próximo governador foi o Moreira Franco, que não deu sequência ao CIEPS. Então, presta bem atenção, se todos os governadores dessem sequência ao CIEPS como um bom, né? Porque aí eu não vou mexer no CIEPS, porque é coisa do Brizola. Eu vou aqui aí fica encostado lá. Aí o que aconteceu? Se naquela época, 1983, né, e o Brizola queria, né, colocar CIEPS por todo o estado do Rio de Janeiro, teria formado uma nova geração de cariocas. Claro, não é verdade? Verdade. Né? Uma nova geração de cariocas, que hoje nós não teríamos, eu tenho a plena certeza, essa violência que nós temos no Rio de Janeiro. Hoje nós teríamos uma nova geração de jovens, né, que teriam um futuro muito melhor do que aquele que é hoje, que é um futuro incerto dos meninos do Rio de Janeiro, felizmente. Vamos cantar aquela musiquinha? Canta, vamos cantar. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen, pílulas de Lúcen são maravilhosas. Olha aqui, você encontra em todas as farmácias do Brasil. E eu digo mais ainda, se persistirem os sintomas, você procura um médico, tá legal? É isso aí. Patrícia, daqui a pouco, mas vamos deixar para depois dos comerciais, nós vamos falar com a nossa Maraísa. Isso, a nossa psicóloga, Maraísa Abraão. Um assunto muito interessante, porque nós vamos falar de um assunto que é hoje uma coisa muito importante para as pessoas saberem, que é sobre a depressão, né? Depressão não é só para gente pobre, não. Tem depressão no rico, tem depressão nas pessoas de diferentes classes sociais, não é verdade? Exatamente. Setembro Amarelo é o mês aí que nós temos de prevenção à depressão, ao suicídio, né? Então, se você tem uma pessoa que está muito chorosa, muito triste aí do seu lado, dê muita atenção, procurem ajuda. A psicóloga Maraísa Abraão vai falar que é necessária essa ajuda, né, Assi? É isso aí. Daqui a pouquinho. Mas antes eu quero cantar aquela musiquinha também. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido? Auricedina. Auricedina em todas as farmácias do Brasil. Então, daqui a pouquinho,
nós vamos falar com a Maraísa e o assunto vai ser depressão. Daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais.